Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Vocês estão bem? Qual a expectativa que vocês estão dessa noite? É boa? Como que você chegou aqui? Eu sei que você fechasse os teus olhos. Coloque em mente a expectativa que você tem, a expectativa que você precisa que Deus faça um milagre na sua vida. Talvez você não tenha expectativa nenhuma, talvez você veio forçado. Eu não sei como que foi seu dia, eu não sei como que foi para você chegar aqui nessa noite, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus sabe. E é Ele quem providencia, é Ele quem cura, que transforma, que liberta. É Ele quem vai fazer tudo aquilo que você necessita. E você precisa colocar a tua expectativa nessa noite em Deus, nesse momento. Você precisa colocar para Deus agora aquilo que você necessita. Se é uma porta de emprego aberta, se é de uma cura, uma transformação. Talvez você esteja aqui intercedendo por um filho, por um pai, pelo teu cônjuge. Mas apresente diante de Deus. Foque nesse exato momento. Teu foco tem que ser totalmente na palavra de Deus. Não precisa nem olhar para mim, desde que você esteja focado na palavra. Desde que você esteja com a sua mente direcionada a Deus. Nós iremos fazer uma oração agora. E em dois tipos de oração. A primeira oração você vai interceder para que Deus... Você vai resumir aquilo que você precisa para essa noite. E a outra é pedir para que eu possa ser um instrumento na mão de Deus, amém? Senhor, quero te agradecer pela tua graça e misericórdia. Somos gratos por tudo quanto o Senhor já fez e já realizou em nosso meio. Por todos os milagres, Senhor Deus, que o Senhor já começou a fazer desde o início desse culto. Desde hoje de manhã, Senhor Deus, a partir daquela intercessão que nós já fizemos. Todos os milagres que o Senhor já realizou. Só o fato de estarmos aqui, Senhor, somos gratos. Pai, queremos te pedir nesse exato momento, o Senhor que é conhecedor de todas as coisas, o Senhor que conhece cada coração que aqui se encontra, que o Senhor possa entrar com providência naquilo que nós necessitamos e precisamos. Somos necessitados da tua presença em nosso meio, Senhor Deus, e que o Senhor possa entrar, Senhor Deus, com provisão, com libertação na vida de cada um que aqui se encontra. Pai, em nome de Jesus, que eu possa ser um instrumento em tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, que eu não venha impedir em nada do seu agir aqui, mas que eu possa, Senhor Deus, ser um instrumento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 1:8. Para mim é uma honra poder estar aqui nesse momento junto com vocês. É um privilégio. De poder ser um instrumento na mão de Deus. Me sinto como se fosse uma agulha a qual o médico usa para costurar feridas. E Deus quer te curar nessa noite. Deus quer fechar feridas que estão abertas. O tema dessa noite é minhas testemunhas. Em Atos 1:8, não vou ler o texto inteiro, mas apenas essa parte onde fala, e serão minhas testemunhas em toda a parte. Eu gostei dessa versão, justamente por falar em toda a parte. Minhas testemunhas, Jesus se referindo a todos nós. Então ali ele prometendo o Espírito Santo, falando a respeito de que nos daria poder, falando a respeito de que seríamos testemunha dele. E o que uma testemunha faz? Uma testemunha, ela não precisa ser um pregador, não precisa ser um evangelista. Uma testemunha, ela não precisa ser um diácono, ela não precisa ter cargo nenhum. Ela simplesmente precisa testificar aquilo que ela viu. Ela simplesmente precisa confirmar e falar aquilo que ela presenciou. Se você for num tribunal onde um julgamento e uma testemunha é chamada, ela simplesmente vai dizer e contar aquilo que ela viu e aquilo que ela presenciou. E nós somos testemunho de Jesus. Você é testemunho de Jesus. Você não precisa de maneira nenhuma exercer algum tipo de cargo para ser essa testemunha.
Poucos foram chamados para ser pastores, presbíteros. Nem todo mundo vai ser, mas testemunha todos nós somos. A pergunta é: você tem sido testemunha de Jesus? Você tem anunciado aquilo que Jesus tem feito na tua vida? Eu falei que eu gostei dessa versão por falar em toda parte, porque o final do texto vai falar a respeito de sermos testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e os confins da terra. Para nós aqui, brasileiros, poderíamos falar aqui na nossa cidade, nosso estado de São Paulo, no Brasil, e sim, depois passar para fora do Brasil. Só que talvez pouquíssimos de nós iremos sair para fora do Brasil. Então essa em toda parte significa que possamos ser testemunhas na nossa vizinhança, possamos ser testemunhas dentro da nossa casa, possamos ser testemunhas no nosso serviço, na faculdade, na escola, aonde você estiver, você pode testemunhar o que Deus tem feito na tua vida. Essa é a nossa função, é falar daquilo que Deus tem feito. E para isso não tem necessidade de sermos algum tipo de cargo eclesiástico. Simplesmente você falar do que Deus já tem feito. E é bem interessante, irmãos, essa história de falar o que Deus tem feito. Ontem aconteceu algumas situações, o pastor acabou de testificar um testemunho aqui de um menino que se propôs a fazer. E ontem eu conversei com o senhor a respeito de algumas coisas que aconteceu, mas nem tudo que aconteceu eu contei para o senhor. E por algum momento me passou na minha mente em não vir aqui, em ligar para o pastor e falar: pastor, talvez eu não tenha condições. Só que na hora que veio esse pensamento, irmãos, no mesmo momento, Deus me lembrou da palavra que Ele estava me dando. Não tem como a gente testificar. Eu quero falar a respeito de algumas pessoas na Bíblia que foram testemunhas, pessoas que incentivaram, pessoas que estavam ali para trazer ânimo, para estar trazendo força para aquelas pessoas que necessitavam. E você e eu somos dessa forma. Só que isso é independente da nossa situação. Não importa. Primeira pessoa que eu gostaria de comentar com vocês seria, meus queridos, eu vou pular um texto, tá? A gente vai lá para João 4:4, por gentileza. A gente vai falar a respeito um pouquinho da mulher samaritana. E nesse texto a gente não vai se atentar a muitos detalhes, mas tem um detalhe que me chama a atenção, é esse versículo 4:4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus estava saindo de uma cidade, indo para Galileia, e ele fala assim: é necessário passar por Samaria. Não era necessário passar por Samaria. Os judeus não faziam esse caminho. Os judeus não tinham o costume, para ir para Galileia, passar por Samaria. Não era o costume deles. Porém, era necessário que Jesus passasse. Cada um de nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Mas era necessário estarmos aqui nessa noite. Era necessário termos um encontro com Jesus. Essa mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus. E era necessário você estar aqui. E essa mulher samaritana, se nós lermos lá em João 4:39, vai falar que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Depois você lê na sua Bíblia, em casa, é claro, de João 4, do 1 ao 42, você vai ler a história inteirinha dessa mulher. Só que essa mulher era indigna, não tinha nenhum tipo de credibilidade naquela cidade. Para você ter uma ideia, ela estava no horário mais quente, é o horário mais quente do dia, para ir buscar água num poço. Ela não acompanhava as outras mulheres. Ela não tinha credibilidade, as pessoas não gostavam, era uma má companhia. Só que ela teve um encontro com Jesus. E ao encontrar Jesus, ela vai para a cidade. E por causa do testemunho dela, muitas pessoas se ajuntam, a cidade inteira se ajunta para falar de Jesus, para ouvir Jesus. Não importa o teu passado, não importa como que você entrou aqui nessa noite. Se você sair daqui tendo um encontro com Cristo, Deus vai te usar aonde você for. Até porque, irmãos, quem convence o homem é o Espírito Santo.
E a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a partir do momento que temos esse encontro com Cristo, é Ele quem habita em nós, é Ele quem usa a nossa boca. Não importa se você tinha credibilidade ou não. Não importa se a sua família dê credibilidade a você ou não. A hora que você falar, o Espírito Santo vai te usar. Basta nós testemunharmos. Basta nós sermos essa testemunha de Jesus que nós necessitamos ser. E Deus vai fazer um milagre dentro da nossa família. E o interessante é que lá em João 4,42 fala assim: diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é o verdadeiramente o Salvador do mundo. Ao nós anunciarmos, a gente simplesmente testificar aquilo que Deus faz em nossas vidas, as pessoas vão querer conhecer Jesus. Sabe, terça-feira é um culto diferenciado, onde você literalmente vem com um propósito, não só para adorar o Senhor, mas para você trazer alguém diante de Deus, para você trazer situações da sua vida diante de Deus. Deus te cura, te liberta. Por que nós não podemos trazer pessoas junto conosco? Há muitos anos atrás, não sei quem lembra desse culto, existia o culto do mais um, o culto do amigo, que você tinha que trazer alguém junto. E hoje, terça-feira é um culto assim. Quantas pessoas que você conhece que não necessitam de Deus? Os samaritanos, todos eles necessitavam de Jesus. E aquela mulher foi lá e testificou, e todos eles foram até Jesus, tiveram um encontro. A célula é uma ótima ferramenta para isso. Talvez você tenha entes queridos que nunca vão entrar aqui dentro de uma igreja. Eu tinha um cunhado que odiava crente. Através da célula ele se converteu, se batizou. Faça um convite, leve alguém junto com você. Deus quer fazer milagres e é através de nós. Nós somos os instrumentos na mão de Deus. Também gostaria de falar de mais uma testemunha. Lá em 2 Reis 5:2, depois se você quiser ler o texto na sua casa, de 2 Reis 5, você vai ver a história de Naamã, né, um soldado, um tenente ali, um capitão, que era leproso, da Síria, não era judeu. 2 Reis 5:2 fala assim: naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. Entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Então, a Síria estava saqueando Israel, e nenhuma dessas invasões eles levam uma menina. Tiram ela da cidade dela, do país dela, para outra cidade, uma outra língua, provavelmente longe dos seus pais, se é que já não mataram os pais dela. Não importa a situação que você se encontra, não importa o problema que você possa enfrentar, ainda assim você pode testificar de Jesus. Ainda assim você pode falar aquilo que Deus pode fazer na sua vida, ou fez na sua vida. Essa mesma menina, ela poderia praguejar, ela poderia amaldiçoar os patrões dela, mas em vez disso, ela chega para a patroa e fala assim: ai, quem dera que o meu Senhor pudesse ir de encontro com um profeta que existe lá em Samaria. Quem dera ele fosse se encontrar, porque com certeza Deus iria curar ele. Nós somos esse instrumento na mão de Deus. Você pode dizer isso para os seus entes queridos, para o seu vizinho, para os seus colegas de trabalho. Quem dera você pudesse ir lá na igreja. Tem um Deus que faz coisas extraordinárias lá. Tem um Deus que transforma, que cura, que liberta. Esse é o nosso papel. E não importa a situação que você possa viver. Você pode estar doente, você pode estar num cativeiro, talvez desempregado, mas ainda assim podemos testificar. Silas e Paulo estavam dentro de uma prisão e ainda se testificaram. Pedro estava numa prisão, ainda estava testificando. Esses homens louvavam, cantavam. Tem
pular mais um texto, meus queridos, que eu falei sem ler, mas 2 Reis 5:13, tem mais um pessoal aqui, que são os oficiais desse Naamã. 5:13 fala assim: mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Quando esse Naamã sai da terra dele e vai procurar o tal do profeta, ele esperava que o profeta saísse de dentro da tenda dele, fizesse trovejar, fizesse sair raios e trovões. Mas o profeta simplesmente manda um recado. Ele chama o servo dele e fala assim: vai lá e fala para o Naamã mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, que Deus vai curar ele. A hora que esse servo de Naamã, do profeta, vai até Naamã e dá o recado, Naamã fica muito furioso. Mas como assim? Esse cara não vai nem me receber? E se fosse para mergulhar num rio, eu ia mergulhar nos rios que tem lá na minha cidade, que são muito mais limpos do que esse. Meus queridos, não tem muito o que nós podemos fazer. É só dar crédito à palavra do Senhor. É só você dar crédito à palavra do profeta. Aí o pastor fala assim: olha, traga uma água, traga uma foto, traga uma peça de roupa. Não vai sair raios e trovões daqui. Só que Deus vai fazer um milagre extraordinário. E o milagre que aconteceu na vida de Naamã não foi só cura. Ele não saiu dali só curado, ele saiu dali convertido. Se você ler o texto inteiro, ele sai dali totalmente convertido. E é isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer tratar em nossas vidas, nas pessoas que nós conhecemos. Se esses homens simplesmente concordassem com Naamã e deixassem ele embora, ele não teria recebido. O mais interessante aqui, irmãos, que independente da sua fé, daqui a pouco a gente vai ter vários pastores aqui diante, e eu vou colocar uma responsabilidade em cima dos pastores agora. Você sabe por quê? Porque talvez você não tenha fé para receber o milagre que você precisa receber, mas nós aqui na frente temos fé para isso. Aqueles homens tinham fé para animar Naamã e falar assim: não, mergulha, é só mergulhar, é só você vir aqui e receber essa oração, é só você vir aqui e receber aquilo que Deus tem para você. E por fim, irmãos, o último texto que eu gostaria de estar lendo com vocês é Marcos 2, a gente vai ler do 3 ao 5 e do 10 ao 12, vai falar a respeito de 4 homens vieram carregando um paralítico numa cama. Por causa da multidão, não tinham como levá-los até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Versículo 5: ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Versículo 10: então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou, deu um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada, louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Hoje é um dia de nós sairmos daqui glorificando, louvando o Senhor e dissermos assim: nunca vimos nada igual. Tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e na minha vida nessa noite, Deus vai fazer em nome de Jesus. Como eu disse para vocês, talvez a nossa fé não seja o suficiente, mas tem pessoas que têm fé para fazer isso. Esses 4 homens que carregaram aquele paralítico, Jesus fala deles. Jesus não vai falar do paralítico, Jesus não vai falar da fé do paralítico. Jesus vai falar da fé daqueles 4 homens. A fé desses 4 homens era tão grande que eles simplesmente subiram no teto, fizeram um buraco, pegaram a maca, desceram aquele homem paralítico, crendo que Jesus iria fazer um milagre. Nós precisamos crer. Só que não é só nós crermos, nós também precisamos ser essas pessoas. Sabe aquela pessoa que não tem força nenhuma para caminhar? Aquela pessoa que não tem mais vontade de chegar até aqui, que é necessário você pegar e se for impossível você pegar sozinho, chame mais 3 com você.
nem que for para trazer na maca, mas traga teu filho, tua filha, teus pais, invista. Irmãos, não é ser chato, não é você ter que pregar, não é você ter que evangelizar, você só precisa testificar daquilo que Deus faz na sua vida. Só que é uma coisa, eu quero que você entenda, Deus tem que fazer alguma coisa na sua vida também. Eu testifiquei aqui várias passagens bíblicas, eu tenho alguns minutinhos para falar resumidamente do que Deus tem feito na minha vida, e não simplesmente para contar, mas eu quero animar você. Deus tem me curado de uma enfermidade da minha coluna, ainda não estou 100%, mas Deus está curando aos poucos, porque essa cura não é simplesmente uma cura, é um tratar também, porque Deus tem me tratado. Por 2 vezes, de outubro para cá, eu fiquei travado numa cama por mais de 30 dias, sem poder sentar para se alimentar, e Deus tem tratado comigo. Se você está procurando cura, desde que eu me conheço por gente, Deus tem me curado de enfermidades mortais, já não é nem para estar viva, de enxaquecas. Deus tem curado. Deus tem feito um milagre na vida da minha esposa, que o milagre é dela e depois ela precisa contar, mas eu posso dar uma adiantada aqui. Esse dia atrás o médico falou que eu ia ficar viúvo, deu prazo de validade para minha esposa. Nós não aceitamos essa palavra, nós rejeitamos isso, e no nome de Jesus ela não tem nada. Já passou por 2 outros médicos, os outros 2 médicos eliminou qualquer hipótese de eu ficar viúvo, até porque, aplauda o Senhor, desde a primeira vez que ela recebeu essa notícia, eu falei assim, ó, Deus me ama o suficiente para não levar você. E meus queridos, tem um outro testemunho do meu filho, que também é um testemunho dele, e eu pedi autorização, porque eu tenho a minha parte nisso, não vou entrar em detalhes, mas alguns tempinho atrás, praticamente tínhamos perdido nosso filho para as drogas. Praticamente, teve um dia que a minha esposa virou para mim e falou assim, amor, entra, ele não volta mais hoje. Tenho comigo que ele não volta mais. E hoje eu tenho um filho lindão, eu tenho um sorriso da mãe dele, pensa no menino bonito. E está aqui, ó, está trabalhando. Ele já fez até o curso da célula, vai ser um líder. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Você sabe por que eu te contei tudo isso? Porque Deus faz. Eu quero animar a sua fé. Eu quero dizer que eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, se é filho, se é parente, se é cura, se é enfermidade, não importa. Deus é o Deus, Jeová Rafa, o Deus da cura, e Ele se faz presente em nosso meio. Não importa onde seu filho está agora, os pastores podem estar vindo, em nome de Jesus. A gente vai estar orando, intercedendo por todos esses itens que estão aqui na frente. A gente vai estar orando e vai intercedendo, e depois a gente vai estar orando por vocês. Meus queridos, tenham fé. Tenham fé. Deus faz e Ele quer fazer. Na verdade, Jesus na cruz já conquistou tudo. É só a gente tomar posse em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, queremos te agradecer pela tua graça e misericórdia. Estamos gratos por tudo que o Senhor já tem feito e realizado, Senhor Deus. E temos a oportunidade, Senhor Deus, de presenciarmos mais uma vez o que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Todos os milagres, Senhor Deus, que o Senhor já fez, confirma agora na vida de cada uma dessas pessoas que aqui se encontram. Talvez pessoas que estão enfermas, Senhor Deus, pessoas que estão com entes queridos, precisando de curas, de libertações, de salvação. Vai entrando com providência. Ore, meus queridos, se coloque diante de Deus agora.